Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, a gente vai tratar sobre o transporte estudantil. No final do ano passado, a Prefeitura encaminhou uma série de mudanças nas regras que determinam as isenções dos passageiros. E os estudantes aqui da capital também foram atingidos pelas mudanças. A Associação dos Estudantes aqui do Rio Grande do Sul afirma que a lei não está sendo cumprida. Para isso, a gente recebe aqui no programa de hoje o vereador Matheus Gomes, do PSOL, o diretor-presidente da Empresa Pública de Transporte e Circulação, Paulo Ramires, a secretária-geral da Associação dos Estudantes do Rio Grande do Sul, Stephanie Silveira, e o vereador líder do governo, Cláudio Janta. Muito obrigado, convidados, pela presença de vocês aqui na TV Câmara, para a gente debater esse assunto aí que volta, aqui para o Parlamento, diretor-presidente, sobre as isenções tarifárias, principalmente dos estudantes. Atendendo essa reivindicação aí, entendendo um pouquinho o que a Stephanie traz em tribuna, como que vocês estão trabalhando aí para realmente fazer essa lei ser aplicada aqui em Porto Alegre? Meus cumprimentos a todos, bom sempre estar aqui nessa casa, podendo conversar com a população de Porto Alegre, debater os temas que envolvem o nosso dia a dia. E o tema do transporte coletivo, transporte público, ele já há algum tempo, ele está em pauta, A gente está precisando desenvolver cada vez mais inovação e ações para garantir o direito de todos, um transporte que a gente sabe que hoje ainda não está na qualidade que se espera, não está na qualidade que a gente deseja, mas essas ações são fundamentais para que a gente possa, vereadores, secretária, desenvolver o transporte na nossa cidade. E a mudança que foi proposta, que foi discutida com a sociedade no ano passado e que promoveu algumas alterações no fornecimento ou na garantia do passe livre ou de isenções de algum desconto para os estudantes, ela foi uma lei que modificou bastante o sistema, que trouxe uma série de situações ou de exigências que até então não era necessário. E como toda mudança de sistema, como toda mudança de paradigma, ela vem exigindo da gente um esforço diário para, primeiro, fazer o cadastramento de todos os estudantes, selecionar todos os estudantes dentro das faixas de rendas definidas na legislação e, paralelamente a isso, as alterações sistêmicas necessárias para, de fato, garantir o direito adquirido daqueles que permaneceram com o direito e as inovações que a própria lei trouxe. Não é uma mudança singela, é uma mudança que exige esforço, exige muito trabalho e custo, mas ela está sendo desenvolvida para que a gente possa atender de forma adequada a todos os estudantes. Em nota também divulgada no site de vocês, vocês falam, Stephanie, realmente que vocês entendiam que essa demora ia acontecer mesmo, porque realmente é uma mudança que não é de uma hora para outra, realmente. A gente, primeiramente, olá a todos, a gente entende que é um processo que demora, mas a gente não entende a cobrança do estudante se o mesmo não está sendo posto em prática. Se o estudante não está recebendo aquele benefício de 75%, de 100%, conforme a lei diz, o porquê da cobrança, o porquê de tanta documentação exigida, por que a lei não foi colocada em prática aos poucos, por que não foi divulgado isso pro estudante, Por que não saiu na mídia, por que não saiu no jornal, redes sociais? Esse é o nosso porquê, que a gente não está conseguindo entender. Tá difícil para nós, quanto entidade, a gente entende que possa ser que esteja difícil para vocês, quanto IPTC, mas acredito que está mais difícil ainda para o estudante, porque o estudante de pós-graduação, mestrado, doutorado, perdeu o direito. E essa pessoa, esse estudante também necessita da passagem, Então, é isso que fica confuso para nós e para eles, até pela questão do suporte. A gente perdeu um suporte que a gente tinha, porque o suporte que a gente tinha grande era o posto da Uruguai, onde a gente conseguia ali conversar. Infelizmente, a gente não tem mais esse suporte. E o entendimento para a gente ainda não está 100%. Vereador Cláudio Janta, fica nítido na fala da Stephanie que parece que falta informação realmente, um pouco de entendimento e clareza para passar para os estudantes realmente como que está sendo feita essas mudanças. Bom, eu queria primeiramente saudar a todos, dizer que a Prefeitura ela está cumprindo o seu papel. Agora essa parte de informar sempre cabe à imprensa, A imprensa que cumpre, nós usamos os órgãos
da Prefeitura, as páginas oficiais da Prefeitura, da própria EPTC, né, para prestar essa informação. Eu acredito que quem tá no cadastro único seja bem mais prático a questão de fazer a carteira, né? E realmente o restante tem que comprovar através de documentações que são necessárias, né? Como o Ramírez disse, nós estamos mudando um sistema de décadas na cidade de Porto Alegre, né? Para fazer o que se acha certo, né? Dar passagem para quem precisa, dar passagem para realmente quem tem a necessidade dessa passagem, né? Então isso custa um pouco. Agora eu acredito que quem está cadastrado no cadastro único, né? As pessoas que juntar as documentações, geralmente a comprovante de renda da família, a declaração de imposto de renda do tutor da família, né? Eu acredito que isso agilize um pouco. E nós aprovamos também uma lei aqui na casa que abre para todas as entidades, né? Não somente fazer a carteirinha de estudante, né, mas receber esses cadastros, né? Então é um DCE, é um Grêmio Estudantil, é um diretório, né? Então está aberto para todo mundo. Então tem essa dificuldade. Agora a questão de divulgação, eu acredito que nós vamos pedir ao secretário de comunicação do município entrar em contato com a imprensa, né, para a imprensa dar essa divulgação dos documentos necessários. Realmente a STF está coberta de razão, né? A pessoa sai de casa e chega lá, faltou a ficha tal, faltou o comprovante de residência, faltou a conta de luz, conta da água. Então, né, isso é muito importante. E nós temos a expectativa, o governo, né, de em breve poder dar passagem para todo mundo. Nós estamos com um projeto aqui na Câmara de Vereadores, né, que cria as loterias do município, onde uma parte significativa desse recurso irá para custear o sistema de transporte de Porto Alegre, não somente para os estudantes, mas para todas as pessoas de baixa renda, todas as pessoas que precisam usar o sistema de transporte, ter um sistema de transporte bom para todos, né? O nosso sistema hoje em dia está precário, mas também ajudar as pessoas que ganham pouco, as pessoas que têm uma renda baixa a participar, né, ativamente do sistema de transporte, que nós afirmamos está sucateado não só em Porto Alegre, no Brasil inteiro, né? Então a gente espera, através desse projeto, fazer um aporte significativo de recursos para que as pessoas possam ter acesso ao transporte de Porto Alegre. Vereador Matheus Gomes, o que ouvindo a Stephanie, né, essa situação expõe realmente de forma até maior aí da situação do transporte, principalmente para os estudantes e aqueles que mais precisam realmente? Bom, primeiro quero cumprimentar todas e todos. E essa lei, Felipe, na nossa opinião, ela está literalmente cobrando um preço para milhares de famílias aqui na cidade de Porto Alegre, porque à medida que esses atrasos, essa dificuldade de organização se impuseram ao longo dos primeiros meses do ano, o custo é sentido pelos usuários do transporte público, pelas famílias trabalhadoras que estão com dificuldade de lidar com essa situação. E nós da oposição aqui na Câmara dos Vereadores nos posicionamos contra esse projeto, não prevendo dificuldades que viriam a acontecer na implementação da política, mas por uma concepção de que não é o momento da gente restringir o acesso às isenções do transporte na cidade de Porto Alegre. Primeiro porque a gente está diante de uma alta no custo de vida. Porto Alegre hoje é a capital brasileira que está com a cesta básica mais cara. Nós estamos aí beirando os R$800 para uma família trabalhadora conseguir colocar os itens de alimentação e higiene básico na mesa da sua casa. O transporte público na nossa cidade, ele absorve cerca de 30% do rendimento de uma família trabalhadora. Se a gente soma aí o aumento do preço da conta de luz, aluguel, outras demandas de uma família, a conta não fecha. Então a prefeitura ela deveria fazer um esforço para que a gente mantivesse o sistema de isenções e obviamente isso impõe uma cobrança não apenas do município, mas do governo estadual e do governo federal, porque não existe transporte público sem subsídio. As isenções elas foram direitos adquiridos, vigoraram por décadas e é muito ruim para a sociedade quando a gente perde algum direito. Isso é um elemento negativo. E essa proposta que o vereador Cláudio Janta colocou agora, se o governo já está pensando em fazer uma discussão nesses termos, a nossa opinião deveria ter precedido, inclusive, a votação de um projeto que acabou restringindo as isenções, de acordo com o cálculo da União Estadual dos Estudantes, aqui na cidade de Porto Alegre,
cerca de 50% dos estudantes que antes acessavam hoje não vão mais conseguir acessar pelo corte de rendimento, né, que acaba impondo uma dificuldade a mais para as famílias. Isso nos preocupa bastante, porque o contexto agora de volta às aulas, inclusive, nessa superação da pandemia, colocou em alta os índices de evasão escolar. São várias dificuldades para garantia não apenas do direito ao transporte, mas da educação que estão acontecendo nesse momento também. Então não era o momento da gente estar fazendo uma discussão nesse sentido. Obrigado, vereador. Então, diretor, Paulo Ramírez, há essa dificuldade realmente porque uma coisa que o vereador traz aí com relação à informação para a imprensa, realmente é importante, né, da imprensa poder visibilizar isso, mas essa informação, esse diálogo, né, com os estudantes, está tendo, vocês estão conseguindo passar as informações como deveriam? Como é que está esse trabalho de diálogo com eles? Então, Felipe, primeiro é importante também a gente falar que esse projeto de lei, como colocou na fala o vereador Matheus, esse projeto de lei buscou garantir exatamente o direito daquelas pessoas que mais precisam, né, por reconhecer justamente que o alto no custo de vida, todas as situações que envolvem o custo de vida na cidade de Porto Alegre e o transporte público, esse movimento do governo foi justamente para garantir para aquelas pessoas que mais precisam o direito à gratuidade ou o direito a algum tipo de desconto no transporte coletivo para poder se deslocar para a escola, para a faculdade eventualmente. Porque da forma como estava posto antes, Felipe e colegas, da forma como estava posta antes, quem subsidiava esse desconto que de forma indiscriminada todos os estudantes tinham, era o trabalhador, e de forma invariável aquele trabalhador de renda informal, aquela pessoa desempregada, porque eu vejo que o trabalhador, ele recebe o vale-transporte do seu empregador. Então, quando a gente dá qualquer tipo de isenção, sem nenhum tipo de justiça social, quem paga essa diferença, quem paga esse desconto, são as pessoas que pagam a passagem efetivamente na roleta. E da forma como estava posta, então, vereador, os trabalhadores, aqueles de menor renda, aquelas pessoas que têm algum tipo de serviço informal, que não recebem vale-transporte do seu empregador, ou que até estão desempregadas e precisam conseguir, através de algum tipo de bico, algum tipo de empréstimo de um vizinho, passagem para poder fazer o deslocamento, procurar um emprego, essas pessoas é que estavam pagando a tarifa de a isenção de estudantes que muitas vezes pagavam universidades ou pagavam escolas de valores muito altos. Pessoas que não precisavam ter que não precisam ter nenhum tipo de gratuidade no sistema de transporte. Então, é importante ressaltar isso, é importante também ressaltar que os parâmetros da lei, o projeto de lei foi discutido exaustivamente com os vereadores da base, que contribuíram muito na construção, nos parâmetros daquela isenção, para que fosse garantida a justiça social. Foi discutido também com os vereadores de oposição, que trouxeram contribuições, trouxeram as suas preocupações, e muitas delas foram inseridas no projeto de lei. Para concluir? As entidades também, fizemos várias rodadas de conversa com as entidades, tentando ouvir as necessidades mais importantes dos estudantes para que fosse garantido, então, no projeto de lei, nessa nova modalidade, a garantia para aqueles que mais precisam. Do ponto de vista de comunicação, desde que a lei entrou em vigor, no dia 1º de janeiro deste ano, nós temos recebido lá inúmeras vezes as entidades representativas, ouvindo as dificuldades, buscando alternativas, inclusive criando elementos que permitam, enquanto a documentação dos estudantes sejam avaliadas, enquanto a gente verifica se de fato tem direito, em que faixa salarial, em que categoria vai se enquadrar, nós estamos liberando por 30 dias a utilização, a compra da passagem escolar e a utilização pelo estudante, ainda que falte algum documento na primeira apresentação. Certo, obrigado, diretor. Stephanie, então, como que vocês enxergam aí essa movimentação da EPTC também? O presidente Ramírez acabou de dizer que eles liberam durante 30 dias. Queria deixar claro que libera uma recarga, né? É uma recarga que é uma recarga. Eu queria deixar aqui uma pergunta. Se vocês ainda precisam fazer a análise, né, de quem precisa da renda, se vocês têm 30 dias, por que já não libera os 75%? Por que já não libera os 100% para o estudante? Se ele tem que comprovar, se ele tem, né, que ir lá e dizer, olha, eu ganho R$500 por mês, eu preciso, é um direito. Eu acho que se tu não vai dar o direito para o estudante agora, não cobra, sabe? Ou começa a implementar. Nós tivemos 2 reuniões com a EPTC,
Foi 2 reuniões. Uma eu participei, uma dessas reuniões eu estava lá presente. A gente conversou, a gente falou que a gente estava recebendo muitos documentos com falta de coisas que não tinha necessidade de estar pedindo, pai e mãe, ter que comprovar que tu reside com teu pai, comprovar que reside com tua mãe. Nós tivemos uma segunda reunião, a gente teve muito sucesso, né? A gente fez uma declaração lá, certinho, o estudante apresenta. Mas como tu mesmo disseste, presidente, a pessoa que precisa pedir um dinheiro emprestado para o vizinho, para pagar a passagem, é o mesmo que tem que pedir um dinheiro emprestado para ir até lá a sede, entregar a documentação, chega lá e tem um documento faltante. Né? Então a gente pede assim, um pouco mais de compreensão por parte da IPTC, da prefeitura, vereador Janta, com esse estudante que realmente precisa. Né? Porque o que a gente consegue fazer é muito documento que volta. Né? É muito tempo para uma análise da documentação, são 30 dias. O suporte da IPTC para um retorno para a gente são 36 horas. Então assim, o estudante vai lá com um problema no cartão TRI dele, aí aconteceu, a gente precisa entrar em contato com o IPTC, aí a pessoa já não tem passagem porque pediu emprestado para o vizinho, então vai ter que pedir passagem de novo para voltar lá na ERGS para ver o que aconteceu, sabe? Porque a gente não tem um suporte imediato, né? Então tá difícil, infelizmente, o meio ali, se vocês fossem lá na sede, vocês iam ver quanto de documento voltou. Vereador Cláudio Janta, a gente vê aí daqui a pouco, poderia melhorar com uma situação de mais profissionais trabalhando no setor para ajudar a ser mais ágil? Como o senhor vê isso? Olha, eu acredito que há possibilidade, né, até da IPTC ampliar o número, mas tem coisas que são necessárias. Se a pessoa for fazer um cadastro, por exemplo, a regularização fundiária, é necessário uma série de documentos. Se for se cadastrar para receber os auxílios do governo no cadastro social, é necessário uma série de documentos. Nós temos que comprovar, né, de fato, né, a renda familiar, tem que comprovar se a pessoa realmente vive com a família, se não vive com a família, se mora sozinho, porque nós estamos dando, como já disse aqui muito bem o Ramires, nós estamos dando uma isenção para as pessoas. Né? A pessoa não irá pagar a passagem ou 75% dessa passagem, assim como a pessoa tem um cadastro único, né, onde ela tem uma série de isenções em outros setores de segmento. Volto a dizer, assim como nós vamos fazer uma questão de uma regularização em alguma área, tu precisa comprovar uma série de coisas. Então, é a necessidade disso. Né? E o Ramires disse aqui que a IPTC tem dado a carga de 30 dias. Eu acredito que em 30 dias resolve esse problema. Agora, nós não mexemos só na questão do estudante. Né? Nós estamos com ações judiciais, nós tiramos a passagem dos carteiros, que cobra a carta e tinha isenção em Porto Alegre. Nós tiramos a isenção dos funcionários de empresa que andavam por toda a cidade em Porto Alegre. Tiramos isenções dos oficiais de justiça, né? A própria IPTC, nós tiramos isenções que os agentes da IPTC não pagavam o transporte de Porto Alegre. Então nós mexemos num todo. E quando tu mexe, tem algumas feridas que ficam. Né? Nós estamos tentando sanar essas questões. Né? Nós estamos mexendo num sistema, o vereador mesmo disse, de décadas. Né? Fomos obrigados a mexer nesse sistema. Porque tipo, uma coisa que nós não conseguimos mexer ainda, dependemos do Congresso Nacional, é o idoso. Né? O idoso também tem que ter esse critério de renda. Eu acredito que tudo tem que ter o critério de renda. Né? Tudo, toda isenção que se dá tem que ter critério de renda. Inclusive, eu acho que tinha que ter um critério de renda na questão de luz, eu acho que tinha que ter um critério de renda na questão de água. Né? Eu acredito que as pessoas mais pobres não podem seguir pagando para os outros. Né? Como se diz, quem estava pagando a passagem é o ambulante, quem estava pagando a passagem é a pessoa que faz um biscate, é a faxineira, a empregada, é essas pessoas que estavam pagando a passagem. Né? E hoje nós criamos esse critério de renda que a gente acredita que em rápido tempo nós estaremos acertando. Vereador Matheus, por favor. Bom, eu acho que temos um problema imediato para buscar resolução. E essa discussão no âmbito estudantil, mas na sociedade como um todo, quando a gente vai fazer esse procedimento de comprovação de renda, realmente é complicado, principalmente no momento que a gente está, que o setor mais pauperizado da sociedade hoje, que é o objeto, inclusive, dessa política, está com uma renda muito transitória, muito instável.
né? Então, isso gera uma dificuldade adicional para um processo que já é difícil. E eu acho que a Prefeitura vai ter que buscar um meio de conseguir resolver com celeridade essa situação, porque, como eu disse anteriormente, qualquer atraso nesse momento, qualquer dificuldade de organização, gera um impacto direto no rendimento das famílias que necessitam do acesso a esse direito. E eu acho que é preciso resolver logo esse tema, porque senão o quadro vai ficar extremamente complicado aqui na cidade de Porto Alegre. Eu acho que tem um problema na origem dessa proposta, né? Eu não compreendo da mesma forma como apresentou o vereador Cláudio Janta, que é correto a Prefeitura, que organiza o poder público, deve pensar no bem-estar da população de Porto Alegre nesse momento, ter uma linha de restrição de algo que está lá na Constituição brasileira, deve ser garantido como um direito universal da sociedade. O transporte público, ele está registrado da mesma forma como o Sistema Único de Saúde, como a educação básica, né, a garantia do direito de ir e vir. E, infelizmente, a Prefeitura tem passado essa responsabilidade essencialmente para o setor privado, que não articula essa demanda numa linha de garantia de direitos. Então, se nós olharmos nas 2 últimas décadas, o transporte na cidade de Porto Alegre aumentou mais de 600%, o que não é condizente com o rendimento da população trabalhadora. E isso vai restringindo a possibilidade de uso. O movimento deveria ser o inverso nesse momento. Garantia de investimento, buscar pressão junto ao governo estadual e federal, formas de tributação que venham a garantir esse transporte sobre os mais ricos, nesse sentido, né, para que a gente pudesse, dessa forma, estar fazendo com que o transporte fosse mais acessível e não mais restritivo, que é o que está acontecendo nesse momento, pelo relato não só dos estudantes, mas de diferentes setores da sociedade. Obrigado, vereador. Então, diretor-presidente, por favor, suas considerações. Então, eu acho que é um grande debate a questão do transporte, né? Eu queria pontuar ele nessa fala, nessa minha intervenção, de 2 formas. Primeiro, que eu penso, Stephanie, como a Stephanie mesmo comentou, né? Nós nos reunimos na EPTC com a Aerox pelo menos 2 vezes, mas com todas as entidades, e avançamos muito nesse tema. Tá? Evidentemente que toda mudança de hábito causa um certo trauma, não é? Ele causa um certo receio, uma certa dificuldade inicial. E nós identificamos lá, nos meses iniciais, junto com as entidades, a dificuldade que muitos estudantes tinham em fazer a apresentação dos documentos que são exigidos, né, que a lei traz como obrigatórios: comprovação de renda, comprovação de endereço, declaração de núcleo familiar. E vendo essa dificuldade, ouvindo as associações, né, representativas, nós construímos lá na EPTC e levamos para as entidades uma série de declarações padrão, uma série de documentações, vereador Matheus, que nessa questão da renda variável, né, que a gente sabe, não se está aqui como agente público, né, não se está isento ou desconhecedor do momento em que a sociedade vive, que a sociedade porto-alegrense em especial vive. E buscando esse entendimento, justamente para facilitar para aquelas pessoas que têm dificuldade de comprovar renda, que têm eventualmente um trabalho informal, a gente criou a declaração de renda, que o próprio declarante preenche de próprio punho, né, declarando ali qual é a sua renda média mensal, ou a renda da família mensal, né, da onde que vem essa renda. No caso de pessoas, né, de estudantes que não residem com os pais, que residem com o tio, com a avó, uma declaração dessa residência. Então se buscou meios de garantir os direitos das pessoas que permaneceram com as isenções. Junto com as entidades construímos esses documentos, e hoje a questão de documentos voltando, ela reduziu muito, né? De pedidos retornando por falta de documento, reduziu muito, justamente em função da construção dessa documentação, porque as documentações que faltavam eram essas que a gente criou declarações padrão para que os estudantes pudessem fazer. Agora, tem algumas coisas que nós precisamos garantir. Quer dizer, a assinatura na declaração precisa ser de um responsável legal. Não pode ser uma criança, um adolescente de 14 anos assinando uma declaração. Para concluir? Declaração de residência. Nós recebemos declaração, vereador, declaração de renda zero com comprovante de endereço de conta de energia elétrica, por exemplo, de R$700, R$800. Quer dizer, o servidor público, quando recebe esse tipo de informação, precisa se certificar de qual é o documento que está equivocado naquela declaração, para que a gente possa dar o direito a que ele realmente tem.
E também tem, depois, se tiver oportunidade, falar de diferentes esforços, porque, vereador Matheus, pensamos igual no governo, né, na necessidade de garantir Acho que o senhor pode continuar depois, do direito ao transporte. E várias ações estão sendo feitas nesse sentido que a gente gostaria de abordar depois. Com certeza, deve seguir falando. Então, Stephanie, por favor, suas considerações aí. Presidente, eu só quero agradecer o pouco de ajuda que a gente vem recebendo, né? Queria dizer que a ERG está de portas abertas para que a gente possa fazer para melhorar. A gente pede mais auxílio de vocês, né? Porque a gente tem recebido documentação de estudantes com 14 anos pedindo comprovação de renda. Ao meu entender, hoje, com 14 anos, né, um estudante tem uma criança, tem que estar estudando, não obrigatoriamente trabalhando. Então, eu peço para que a gente se una, para que juntos a gente consiga, né, ajudar um estudante, para que a gente consiga ter profissionais de qualificação, porque eu como estudante, né, me sinto um pouco recuada assim, com essa questão, porque eu tenho colegas que não estão conseguindo recarregar o TRI, e às vezes eles chegam a mim, Stephanie, eu não sei o que está acontecendo no meu TRI, o que eu faço, e eu não consigo dar esse suporte a eles, né? Então eu acabo me sentindo, eu fico chateada, assim como os meus colegas, então eu gostaria que a gente possa sentar novamente, né, conversar e ver o que a gente pode fazer para melhorar aí. O senhor disse, não tem voltado muito documento. Infelizmente tem. Por isso que eu lhe disse, eu convido vocês aí até a nossa sede, são muitos documentos que têm voltado. Infelizmente a gente já não sabe mais o que fazer. Antes de ir para o segundo bloco, o vereador Cláudio Janta tem que se despedir, tem reunião com o prefeito. Por favor, suas considerações finais nesse último bloco, vereador. Olha, eu quero reafirmar o que eu venho reafirmando na tribuna aí há mais de 8 anos. O sistema de transporte em Porto Alegre, ele tem que ser discutido num todo. Hoje nós temos regiões aí que as pessoas pegam um aplicativo, sai muito mais barato do que um ônibus, uma lotação. Então nós temos que discutir ele num todo. Hoje nós temos barcas, nós podemos ter a possibilidade de barcas navegando até a Zona Norte, até o extremo sul, né? Nós temos o sistema de aplicativos, tem bicicleta, tem os carros que vão vir agora que se carrega e anda, tem uma série de coisas, então tem que discutir num todo. Né? E um sistema que está sucateado, os empresários eles acostumaram a vida inteira a ser os barões do sistema de transporte. Isso acabou. Isso acabou. Né? O sistema de transporte ele tem que ser uma questão pública. Né? Está na Constituição? Está na Constituição. Agora, o governo federal decreta um monte de isenção, não faz um repasse. Né? Nós temos embutido no diesel um imposto que é para custear o sistema de transporte, esse imposto não é repassado para cá. O governo do estado não ajuda e não contribui em nada na questão do sistema de transporte, que hoje é integrado em toda a região. Então nós temos que discutir o sistema de transporte no todo. Nós estamos tentando, né, dar uma melhorada nesse sistema de transporte, né? E discutindo a questão das isenções, assim como tem um projeto aqui nessa casa que vai possibilitar a injeção de recursos para ajudar o sistema de transporte, assim como também vai possibilitar a injeção de recursos na saúde, na educação. Agora, se tem a dificuldade, né, de um estudante, que nem a Stephanie disse, de 14 anos, comprovar a renda, não é a renda dele, é a renda da família. Tem que comprovar o que o pai ganha, o que a mãe ganha. Né? Esse estudante não tem renda porque ele, por lei, não pode estar trabalhando. Né? Não tem renda, então é a renda da família. Então tem que comprovar. Meu pai e minha mãe são separados. Tem que comprovar que o pai e a mãe são separados, senão tu junta a renda dos dois. Né? Então é um negócio moroso, é uma questão difícil, mas se o agente público, como disse o Ramírez, aceita esse documento, ele vai ser responsabilizado depois. Desculpa, vereador, mas é que estão pedindo documentos do estudante, comprovante de renda do estudante de 14 anos. O estudante de 14 anos não pode ter renda. Não, é para aqueles estudantes que, a partir de 16 anos, que tem fase de estágio, e tem uma declaração de renda zero. É só fazer uma declaração. Mas, presidente, um estudante de 14 anos, tu me devolveu um documento, uma ficha pedindo um documento de renda de um estudante de 14 anos? Para mim, o meu entender, para mim, o meu entender, 14 anos Mas eu olho esse caso específico. Não, nem pode estar trabalhando, por lei não pode estar trabalhando. Tem o menor aprendiz, eu não sei, enfim, né? Mas assim, 14 anos
né? Então, acho que esses casos específicos aí, a EPTC está sempre à disposição, né? A base do governo está sempre à disposição. Todos os de resolver. representantes têm o número do meu celular pessoal, vereador. Não, os representantes da Helix têm. Todas as representações têm um número. A gente pode seguir falando sobre esse assunto logo mais. Eu queria fechar o primeiro bloco com o vereador Matheus Gomes, por favor. Olha, eu penso que a Prefeitura de Porto Alegre ela não pode ser um elemento que coloca mais uma barreira para o acesso a um direito. Antigamente, o estudante ia requisitar o seu cartão TRI, isso aí nós estamos falando de 1, 2 anos atrás, bastava preencher uma ficha no local de estudo, levar a sede numa entidade e a partir daí, em alguns dias, já poder ter acesso a esse benefício. Agora, nós estamos vendo aqui pelos relatos que nós estamos com um sistema bem mais burocrático e que eu não sei, inclusive, diretor, o quanto que não vai gerar de custos para o próprio poder público para garantir isso em termos de estrutura, de pessoal, para estar fazendo a avaliação dessa documentação. Esse foi um debate que realmente não passou nas palavras, né, da proposta do governo aqui na Câmara de Vereadores quando nós estávamos fazendo essa discussão, né? Mas era parte do alerta que nós da oposição fazíamos sobre o perigo que é restringir o acesso a direitos. E a gente lamenta que essa situação esteja se desenvolvendo dessa forma na cidade de Porto Alegre e agora, diante desse contexto, é preciso que tenha a atitude mais rápido possível para que esse direito possa ser acessado com o menor número de restrições possíveis. Na nossa opinião, não deveria ter restrição alguma, mas se a Prefeitura está tendo essa postura hoje, nós vamos ter que lidar com essa situação para garantir o direito ao transporte para os estudantes da nossa cidade. Bem, a gente segue falando sobre o tema do transporte estudantil e agradece o vereador Cláudio Janta, líder do governo, pela presença. Muito obrigado, vereador. Felipe. Agradeço a todos, né, por esse enriquecedor debate aí, mas nós temos que realmente aperfeiçoar o sistema para que o estudante de baixa renda exerça o seu direito de andar no sistema de transporte Porto Alegre. Tá certo. E a gente segue falando sobre o assunto. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Até já. E nós estamos de volta com Porto Alegre em Debate, hoje tratando sobre o transporte estudantil aqui na capital gaúcha. Participando do programa de hoje o vereador Matheus Gomes, do PSOL, também o diretor-presidente da EPTC, Paulo Ramires, e a secretária-geral da Associação dos Estudantes do Rio Grande do Sul, a Stephanie Silveira. A gente segue falando sobre esse tema aqui, então, Paulo, a Câmara aprovou aqui, ainda no ano passado, uma lei aí que desburocratiza aqui muitos serviços, né, da Prefeitura, muitas questões que demoram. Nesse sentido aí, a EPTC não poderia trabalhar junto aí com essa legislação para que possam melhorar algumas questões técnicas burocráticas para os estudantes nesse cadastro? Sem dúvida nenhuma, né? Não só neste tema, mas em todos os temas, né? A desburocratização ela é fundamental e necessária, né? Nos trâmites em geral do poder público. E neste assunto em específico, Felipe, nós já tínhamos iniciado no ano passado, junto com as entidades, um sistema que permitisse o cadastramento, a solicitação, tudo de forma digital. Em função da mudança da lei, né, Stephanie, a gente fez várias reuniões no ano passado, conversamos, chegamos a desenvolver um modelo, né, um protótipo que ficou em avaliação e com a alteração da lei, com a mudança dos critérios, não só dos estudantes, mas, né, que trouxe várias inovações do ponto de vista de fornecimento de isenção do transporte coletivo de Porto Alegre. A gente precisou tratar, então, da mudança da lei, precisou tratar de adaptação, né, dos sistemas para essas novas exigências, mas tem sim, está na nossa pauta sim, continuar esse serviço, concluir esse trabalho junto com as entidades e com os próprios transportadores, do ponto de vista de desburocratizar e de permitir eventualmente que todo o processo seja realizado de forma eletrônica. Muitos relatos também, diretor-presidente, com relação à questão ali daqueles valores, né, que foram colocados para aquele escalonamento ali, né, das isenções. Muitos relatam que às vezes ficam de fora pessoas com 10, 20 reais de diferença. Isso é uma questão que não tem como mudar, é uma questão que aí há como ter um diálogo, está colocado na lei, há como ter uma brecha nesse sentido. Está os limites, né? Sempre quando a gente fala em limites, a gente... através dos critérios definidos e das análises realizadas, se determina uma linha de corte, né? E essa linha de corte, ela precisa ser respeitada.
Isso vale para todos os serviços, mas é importante ressaltar que esses limites, né, ou esse escalonamento que foram postos no projeto de lei, que foi discutido com a sociedade, com a Câmara Municipal no ano passado, e que consta hoje da lei aprovada, foi construído, né, foi estabelecido através de uma rodada, de grandes rodadas de conversas com os estudantes, através das suas associações. Né, o governo inicialmente tinha apresentado uma linha de corte, um determinado parâmetro para fazer o corte, né, fizemos uma audiência pública junto com a Câmara Municipal, onde foram, na própria audiência pública, trazidas e colocadas por diversos setores da sociedade uma série de observações. Diante dessas observações que foram colocadas para avaliação, nós fizemos rodadas de conversa com os vereadores, com os estudantes, e aí se estabeleceu um novo parâmetro que, dentro daquilo que estava se desenhando, pareceu o mais adequado, o mais justo para a garantia social, né, do benefício àqueles que mais precisam. Stephanie, como é que vocês, enquanto associação, também ficam, né, para poder contribuir, colaborar com os estudantes com a informação? No momento que vocês falam que não há informação, como é que vocês ficam também para dar esse acolhimento também e direcionar, sem muitas vezes saber o que fazer também? O que a gente tem conseguido fazer hoje, né, é através das nossas redes sociais. Ali a gente tem colocado notas de esclarecimento, né, do que vem acontecendo. Sobre a nova lei, a gente colocou ali no nosso Instagram. O estudante vai lá, a gente consegue criar acho que jogo de cintura não seria a palavra correta, mas dar uma orientação maior em cima daquilo de documentação que volta pra gente. A gente já viu uma análise, isso não pode, isso a gente já viu que não dá, sabe? Porque o que acontece? Às vezes o estudante, a gente encaminha a documentação do estudante, aí volta pra gente, atestado de matrícula deve ser o original, ok? A gente encaminha com o atestado original, voltam mesmo, né? Comprovante de residência tem que ser de fevereiro, tá? Porque demorou um mês para aquela análise, daí daquele prazo já voltou. Então essas coisas assim a gente acaba juntando, já vamos prevenir, vamos pegar um documento assim, junto com aquele. E o telefone, né? A demanda do nosso telefone é muito grande. A gente tem uma pessoa específica para isso, né? A entidade, quanto a questão de auxílio, a gente tem uma demanda grande, então a gente tem uma pessoa específica para isso. WhatsApp também, né? A gente hoje está com mais de 4.000 mensagens no nosso WhatsApp, a gente tem 3 pessoas respondendo, mas infelizmente é bastante mensagem. Mas aí o nosso meio de comunicação são as redes sociais, como auxílio. A gente muitos estudantes têm meu telefone particular, a gente passa o nosso telefone particular para o estudante também. E ligar para ele, né? Infelizmente é a única maneira que a gente consegue de suporte realmente para ele, né? Pois é, vereador, nesse sentido, como que a Câmara pode ajudar também, né, a visibilizar isso, que também a gente entra em vários debates aí, a própria desativação da linha D43 também, né? Para os estudantes, segundo eles, foi uma perda muito significativa também. Isso é uma questão também que amplia o debate mesmo. Acho que a Câmara tem que se esforçar junto às entidades estudantis aí para fazer com que os estudantes possam ter a plena garantia para o que hoje está estabelecido na lei, certo? Isso é uma função que nós temos que desenvolver, ajudar a dar informação e lutar também para que esse processo ele seja desburocratizado. Porque, repito o que disse anteriormente, o poder público ele não pode ser um empecilho para a garantia de direitos que estão estabelecidos para a população de Porto Alegre. E à medida que se cria esse tipo de legislação que vai dificultando, né, a gente começa a fazer com que a própria população perca a confiança também na ação que vem aqui de dentro. Quero deixar estabelecido também a nossa opinião novamente. Nós não concordamos com esse projeto, porque não há necessidade, na nossa opinião, de restringir o acesso ao transporte público, porque a nossa visão é que a crise do sistema aqui em Porto Alegre ela não tem a ver com as isenções. As isenções, elas, inclusive, são um elemento importante para a garantia da população poder circular na cidade e fazer com que o sistema ele seja vivo. Nós deveríamos estar discutindo aqui como que a gente
rever totalmente essa lógica dos empresários hoje no controle do sistema de transporte público aqui em Porto Alegre. Essa licitação que vigora, ela foi feita lá no ano de 2015, ainda com o prefeito Sebastião Melo na gestão municipal, então ele tem muita responsabilidade sobre o sistema, na forma como ele está colocado hoje aqui, e passou o primeiro semestre do ano de 2021 inteiro fazendo um diálogo com os empresários, e até agora, da parte deles, nada foi cobrado, só quem perdeu foi a população. Perdemos com isenções, tivemos aí o projeto que acabou com a função dos cobradores também, e perdemos a Carris, que é uma empresa do povo de Porto Alegre que hoje está para ser ou extinta ou vendida. A prefeitura já divulgou um valor, inclusive, que era a melhor empresa de transporte público da nossa cidade. E aí é mais uma vez essa postura de lavar as mãos com relação à garantia do direito. É óbvio que a Carris ela não se paga sozinha, precisa ter investimento. Esse investimento ele é necessário de ser feito? Na nossa opinião é, e deveria ser buscado aí um apoio junto aos outros poderes, a nível estadual e federal também, para continuar tendo a garantia. Porto Alegre não é uma das capitais brasileiras que mais investe no subsídio de transporte. Nós temos outros exemplos de capitais que fazem um investimento ainda maior. Então, esse era o caminho, na nossa opinião, para conseguir fazer essa discussão do sistema como um todo. A prefeitura não fez e acabou perdendo a parte mais fraca, que é o usuário, né? E na nossa opinião isso é lamentável que esteja acontecendo numa cidade que já foi modelo de transporte público e proporcionou para diferentes segmentos ter avanço nesse sentido. Eu, em 2015, era parte da gestão do Diretório Central de Estudantes da URGS, e nós garantimos ali naquele momento o direito dos estudantes acessarem o transporte público com o cartão TRI no domingo, porque não é só ir para a escola, né? É ter direito ao lazer, é poder circular pela cidade. Isso foi uma conquista importante que hoje os estudantes já não podem fazer como naquele período. Então, essa situação de restrição de direitos não é um cenário positivo para a cidade de Porto Alegre, na nossa opinião, e o que o Legislativo pode fazer é, nessa continuidade de debates, a gente conseguir ver meios de retomar uma perspectiva de garantia de direitos para os estudantes. Certo, a gente se encaminhando aí para o final, para as considerações finais. Começa então com o diretor-presidente da EPTC, Paulo Ramires. Essas considerações já iniciando com a pergunta, e há aí uma prospecção de redução dessa demora para que a recarga, né, a documentação, a análise possa ser um pouco mais rápida, Ramires? Sem dúvida, Felipe. Então, sim, nós estamos trabalhando muito na EPTC. Evidentemente, como eu falei antes, todo o processo que a gente está passando agora, ele não vai perdurar, ele não vai se estabelecer para sempre. É uma mudança de cultura, uma mudança de metodologia que está trazendo impacto, sem dúvida nenhuma, tanto para nós na EPTC como para os estudantes. Nós estamos trabalhando para que esse tempo seja reduzido, e assim que seja colocado em dia a demanda essa que está reprimida, a gente se estabeleça então dentro dos parâmetros, dos prazos adequados que se tinha antes, né? Então eu me coloco, Stephanie, à disposição da associação, né, da representatividade, como sempre estivemos lá na EPTC, de portas abertas para olhar situações pontuais, para definir, para decidir junto com vocês os melhores caminhos para essa mudança. E finalizo agradecendo então, Felipe, a oportunidade, a TV Câmara aí por estar promovendo esse debate tão importante, a Stephanie, ao vereador Matheus, ao vereador Janta, que precisou sair um pouco mais cedo, pela oportunidade de debate sempre em alto nível, porque todos nós estamos trabalhando para a melhoria da cidade, né? Todos nós estamos trabalhando para a melhoria do transporte. E essa ação das isenções, ela é só um dos itens que a gente vem trabalhando na Prefeitura. Recentemente nós lançamos o programa Mais Transporte, que mudou toda uma lógica de cálculo do custo, de remuneração do custo do sistema, e que nos permitiu fazer ampliação do serviço, ampliação de carga horária, reativação de algumas, tem nos permitido fazer reativação de algumas linhas que tinham sido desativadas durante a pandemia, na tentativa de um programa que possa trazer mais conforto, mais qualidade, como o próprio nome diz, mais transporte para a cidade de Porto Alegre. E nesse sentido, com todo o esforço e com toda a ajuda dos projetos de lei que foram aprovados o ano passado na Câmara Municipal e que estão surtindo efeito agora, com todo o esforço do prefeito Sebastião Melo, do ponto de vista de que a gente de buscar recursos que possam trazer algum tipo de subsídio para o sistema de transportes, agora, neste ano, nós não aumentamos a tarifa. Então, uma decisão do prefeito para garantir
uma circulação mais adequada, mais justa dentro da cidade. Não foi realizado reajuste no sistema de transporte no ano de 2022 em Porto Alegre, graças a esse trabalho todo que vem se desenvolvendo na área. Então, mais uma vez, obrigado e a gente está à disposição. Obrigado, Paulo Ramires, diretor-presidente da Empresa Pública de Transporte e Circulação aqui de Porto Alegre. Stephanie, suas considerações finais, por favor. Quero primeiro agradecer, Felipe, pelo convite, presidente, Matheus, vereador, e dizer que para o estudante que nós, enquanto Associação dos Estudantes, as portas vão sempre estar abertas. A gente vai seguir na luta, lutando, buscando por direitos, né? O direito que deve ser cumprido, o direito que deve ser posto em prática, né? Junto, acredito que com a PPTC, e dizer que a gente está fazendo tudo que a gente pode e que enquanto eu e os meus colegas, enquanto estivermos dentro da ERGS, a gente vai estar lutando por cada um de vocês e agradecer também a compreensão de todos, né, que estão entendendo o lado da ERGS. Acho que é isso. Certo, obrigado, Stephanie Silveira, a secretária-geral aí da Associação dos Estudantes do Rio Grande do Sul. Obrigado pela presença. Vereador Matheus Gomes, por favor, suas considerações. Bom, primeiro quero agradecer ao diretor-presidente Paulo Ramires, vereador Claudio Janta, a Stephanie, e dizer que nós, enquanto oposição aqui na Câmara de Vereadores, vamos nos somar ao anseio dos estudantes aí para cobrar da Prefeitura de Porto Alegre uma resolução para esse problema imediato. Stephanie falou aqui em mais de 4.000 reclamações, é muita coisa. E nós temos aí universidades como a URGS que vão retomar agora as atividades presenciais, vai aumentar a demanda do transporte público aqui na cidade de Porto Alegre, o que para nós é positivo. Nós somos incentivadores do transporte coletivo como um modal central da circulação na cidade. Porto Alegre não vai aguentar nas próximas décadas ter um modelo de desenvolvimento focado no transporte individual. Nós precisamos de mais alternativas coletivas para que o sistema tenha sustentabilidade e para isso ele tem que ser acessível. Então a nossa tarefa aqui é conseguir garantir que o transporte ele seja tratado como um direito e nesse sentido, de modo imediato, né, a garantia de celeridade para resolver esse problema que está acontecendo nesse momento, que é a dificuldade do acesso inicial ao cartão TRI, né, o nosso direito à isenção aí para os jovens da cidade de Porto Alegre, e também o debate global, que na nossa opinião não está acontecendo da forma como deveria, que é repensar o sistema de transporte tendo a população, tendo o transporte como um direito, né, guiando a lógica dessas mudanças e não a garantia ali da estabilidade para um empresariado que não demonstra ter preocupação com a qualidade do transporte, com a acessibilidade, que diminuiu muito o número de linhas nos últimos anos, que não cuidou desse tema como deveria. Então é responsabilidade nesse momento do poder público colocar uma barreira, né, nessa forma como os empresários administraram o transporte nos últimos anos e fazer com que de fato ele seja um direito pensado para a população da nossa cidade, com sustentabilidade, com organização que o povo de Porto Alegre merece. É isso que nós estamos em luta aí para garantir nesse momento. Obrigado, vereador Matheus Gomes, do PSOL. Muito obrigado a você também que nos acompanhou até agora. E não esqueça que este e outros programas da TV Câmara você acompanha por meio das redes sociais, YouTube, Facebook e também mais informações sobre a Câmara no site do Legislativo. A gente se vê na próxima edição. Tchau!